rivais, que antigamente uma pessoa fala, mas aquilo era como uma rivalidade. Ninguém lá poderia jogar a não ser nós. Quem lá quisesse jogar tinha que jogar contra nós. Não podia jogar com botas de trolha, soldar a trolha. Pega lá os 10 tostões e nunca mais digas que jogas mais que eu. Mas eram aqueles jovens que gostavam de jogar a bola. De amigos, andávamos todos, quase todos na minha idade, todos juntávamos. Éramos a melhor equipa da Argoncilho. Comecei a organizar um convívio entre todos os jogadores. Foi fundado o Argoncilho e as nossas equipes, todas as equipes que estão aqui representadas, esfumaram-se. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a todos estarem aqui presentes, agradecer o vosso apoio. Este futebol é antigo, é importante, eu gosto destes clubes do lugar e isto aqui tinha deixado de existir, já não havia quase estes jogos entre clubes, nem mesmo dentro dos próprios clubes, e eu tive esta ideia de fazer este torneio na Copacabana, que eu costumo ir lá tomar café, ter lá os troféus em exposição e lá umas fotografias, e eu achei que era interessante voltar a fazer pôr estas equipas de uma forma simbólica a fazer um jogo entre si e voltar assim a ver estas coisas. E por isso é que eu agradeço-vos, que eu falei com quase todos vocês que estão aqui, para tentar arranjar informação para fazer os equipamentos e para também registar a história. E pronto, vocês vieram aqui hoje e vão contar um bocadinho de como é que era o futebol antigamente, que eu quero também saber, e toda a gente, e desta forma fica registado para depois, para daqui a 20 ou 30 anos, quem estiver cá sabe que estas equipas efetivamente existiram e possivelmente poderão continuar a existir assim de forma simbólica. Por isso, ia começar aqui pelo Ajax, que eu sou Joaquim Santos, Sr. Manuel Martins, depois tem aqui o Cerzedelo, que está o Sr. Manuel Santos, Cerzedelo, Sr. Manuel Santos, o Nando Sacana, o Sr. Lopes e o Posidónio. No São Domingos tinha ali o Beto, o Sr. Noé, o Sr. Ricardo, que também estão aqui, Águias de Pereira, o Albertino e o Sr. José Carlos, e pelo Aldriz, o Grego e o Chalana. Pronto, falta aqui a Brigada, o lugar de Ramil e Ordonho, que não puderam estar presentes. Cada clube contar um bocadinho como é que as coisas se foram passando ao longo da vida. E eu ia começar então aqui pelo Cerzedelo e pronto, não sei se você esteve no início da formação do clube ou não. Eu fui dos principais, tínhamos aqui vários rapazes que davam os toques bem dados e então conseguimos formar uma equipa. Não tínhamos equipamento, o nosso treinador, que se ofereceu para ser nosso treinador, é o Sr. Henrique Sacana, que era quem conseguimos fazer um equipamento fraco, calções feitos à sorte, com as camisolas compradas, cada um comprava a sua, cada qual escrevia os seus números, feitos assim à tosca. E depois começámos a organizar uns joguitos. Eu, principalmente, era quem tinha a preocupação de escolher, fazer jogos, né? Contratar equipas para fazer jogos. E eu andava atrás dos jogadores a avisá-los, para tal dia temos um jogo, temos de ir, e íamos. A maior parte das vezes íamos jogar ao bilhão, havia aqui o campo, e chegámos a fazer jogos, chegámos a ir a Cabeçais, chegámos a ir a Cesário, chegámos a ir a Paços Brandão, fazíamos jogos e dávamos uns toques, não eram os piores. E então eu comecei a ser conhecido por Torres. Eu não era porque fosse aquele jogador muito coisa, mas estava lá na hora de marcar os golos, cabeça, mais de cabeça. Era o ponta de lá. Era. E praticamente era eu que marcava quase sempre os golos. Mas entretanto, depois começou aqui a aparecer o Argoncilho e eu vim aqui treinar o Argoncilho
E fiquei aí, no dia da apresentação do clube, veio aqui jogar Sanguedo. E nós ganhámos, perdemos 13-1, fui eu que marquei o golo, de cabeça aqui neste lado. Depois, entretanto, eu tinha um permito para ir para a África do Sul, e esse permito chegou-me, e eu tive que abandonar e ficou por aí. E lembra-se em que ano é que formou o Cerzedelo? Já foi, eu tinha para aí os meus 19 anos, 20 anos, nasci em 47, por isso. 67. Deve ter sido por aí. 65. Sim. Ora, eu também quero agradecer aqui a este, como diz este painel, pá, muito obrigado por vocês acederem aqui ao convite do Rui. Entretanto, eu sou de São Domingos, eu trabalhava na construção Moço de Trolha, o Manuel Baleio, que era filho do treinador do Sr. Henrique Sacana, que me convidou para ir para o Cerzedelo. E foi essa a minha razão de eu entrar no Clube Cerzedelo, como estava aqui a dizer o Fernando Torres. Pronto, já naquele tempo, eu teria aqui 13, 14 anos, ele arranjava-nos, além de nós gostarmos de jogar a bola, ele arranjava-nos sempre uma excursão, um clube assim lá mais para o lado da serra, para nós aos fins de semana, portanto, e nos dar uns pontapés na bola. E era um passeio, porque aquilo não era fácil, nem toda a gente, na época de 60 e poucos, não era fácil ter um carro. E, entretanto, pronto, nós começámos. Eu também joguei poucas vezes, muito poucas vezes no São Domingos, mas o forte mesmo era o Cerzedelo, porque eu acho, na minha opinião, enquanto o senhor Henrique Sacana foi vivo, ele depois faleceu num acidente motorizado, havia muita dinâmica no Cerzedelo, e daí a minha razão de eu jogar no Cerzedelo. Pronto, entretanto, já quando eu estava imigrado, foi fundado o Argoncilho, e as nossas equipes, todas as equipes que estão aqui representadas, esfumaram-se. Portanto, em lugar de ser lugares, foi fundado o Argoncilho, e aí desistiram as equipes. Só uma nota, não era Cerzedelo na altura, era Sardelo. Era Sardelo. Era Sardelo, não era Cerzedelo. Era Cerzedelo, era Cerzedelo, mas as pessoas eram tão ignorantes que era mais fácil. O que é que eu vou dizer? Já não sou da primeira geração, já quando comecei a jogar no Sardelo, já o Argoncilho fundou-se logo e praticamente eu nem me lembro de jogar no Sardelo. Lembro-me dessa equipa porque o meu tio era o treinador, o meu falecido pai era jogador, jogava só com a perna, andava sempre ao chiclapé e caralho. E se não fosse jogar, ia a petar para a bandeirinha. Uma vez vi lá com a bandeira a foder a cabeça de um gajo, e caralho, e não havia dizer palavrões. Mas é o que eu me lembro do Cerzedelo. E o meu falecido pai era muito ron, dizia que era melhor que o outro matou e o meu titono, e então pegaram e foram ao campo de Fiães e jogaram um contra o outro, com um guarda-redes só na baliza, e foi toda a gente lá para Fiães vê-los a jogarem um contra o outro para ver quem era o melhor. É como me lembro do Cerzedelo. É como me lembro do Cerzedelo. E o pai dele disse assim: pega lá os 10 tostões e nunca mais digas que jogas mais do que eu. Havia aquela rivalidade entre os meus pais. Pronto. Então agora vamos passar aqui para o Ajax Futebol Clube, mais conhecido por Ajax da Minhoteira. Pronto, eu vou fazer a mesma pergunta. Sei que são dos principais e os fundadores. E era para saber porque é que começou o Ajax, como é que se formou e... De amigos, andávamos todos quase a mesma idade, nos juntávamos, às vezes íamos jogar na carreta, ali onde tenho agora não tenho a esquadra do Luís. E foi lá que ganhamos dinheiro para o equipamento, nós jogávamos lá, a 5 tostões,
só que não podíamos jogar contra o Sardelo, porque o Sardelo fugia sempre com o dinheiro. Um gajo ia jogar com ele estava a perder por muitos e fugia com o dinheiro. E nós ficávamos sem dinheiro. Mas de resto, era convidávamos um pessoal da brigada, convidávamos equipas e tínhamos lá a jogar e foi assim que nós fizemos dinheiro para comprar o primeiro equipamento. Custou 3 contos qualquer coisa, na Boa Vista. Ganhar dinheiro aqui, vamos juntar dinheiro para comprar um equipamento. Para ser uma coisa mais séria. Depois começámos comprámos equipamento, formámos sócios, era sócio, havia sócios, formámos uma direção com estatutos e tudo. Não tínhamos estatutos, primeiro com o Conselho. Estatutos e tudo, mas era tudo organizado, nós tínhamos tudo ali organizado, só tudo que nós gastássemos tinha uma fatura, ou tinha um documento, ou tinha qualquer coisa que fizesse. E foi assim que nós fomos crescendo. Quer dizer que éramos a melhor equipa do Argoncilho. Eram os mais bonitos, os melhores jogadores, os mais simpáticos. Éramos os melhores em tudo. Quando nós entrávamos em campo, parecíamos uma equipa. Parecíamos uma equipa. Os outros entravam com uma meia em baixo, uma meia em cima, andavam com um lenço de uma cor, um lenço da outra. Nós éramos todos iguaizinhos e todos equipados. Era uma equipa. E você jogava em que posição? Eu era um jogador que o treinador podia me escolher, só menos a guarda-redes, eu jogava em todo lado. Com o Ajax jogava à central, mas era preciso um médio jogar a médio, era preciso jogar a defesa direito. Portanto, tinha aqui outro jogador que era um jogador. Eu também esqueci-me de uma coisa. Eu criei uma equipa, mais alguns, para poder ser titular, porque eu era o massagista, eu era o treinador, e eu era o roupeiro. Pronto, criei uma equipa mesmo para. Eu aqui sou titular de certeza. Eu vou ser treinador se não fosse titular. E fizemos um grupo de amigos e tínhamos um lema lá nessa equipe, no Ajax. Para jogar no Ajax havia uma condição principal: ninguém podia fumar. Quem fumasse não jogava no Ajax. Mas era verdade, isto era verdade. E só um moço, na parte final do Ajax, é que conseguiu entrar no Ajax a fumar. Que foi o Vida Alegre. Falecido Vida Alegre. Sabias quem era? Foi o único moço que nós autorizámos ele a jogar e a fumar. A condição era: meninos, fumas, não jogas. Podias ser o melhor do mundo, não jogas. Não jogas. E tinha que ter tudo: esteiras engaixadas, tudo ali como deve ser. Meias para cima, não era aqueles vaidosos com as meias. Agora, até na primeira divisão, as canelas são pequeninas, eles dobram as meias. Não. Tudo meias em cima, tudo ali. Aliás, eu estou a falar isto, mas eles sabem todos que é verdade. Podem não querer dar para a torcer, mas sabem todos que é verdade. E agora ia perguntar, como é que ficou Ajax? O Ajax foi assim, ninguém conhecia o Ajax aqui em Portugal, quase ninguém conhecia o Ajax, e foi o Benfica jogar a Holanda, e ganhou lá, ou 3-0 ou 3-1, 3-0, e depois veio aqui ao Estado da Luz e ganhou o Ajax, ganhou o Benfica. Como eles tinham uma equipa fora de série, aqueles jogadores todos conhecidos, o John Croc, muitos jogadores. Como nós ganhámos a toda, ninguém nos ganhava. Somos o Ajax. E toca a pôr o nome Ajax, foi assim que começou. Depois é que pusemos o nome do Ajax, porque ganhámos. Foi o Sr. Manuel Nogueira que fez o logo. O Manuel Nogueira fez esse e fez o do Argoncilho. Foi ele que fez. Eu já tive acesso à convocatória com o Manuel, que tinha do Ajax, e aparecia o Martins I, o Martins II, o Martins III. Por isso era uma equipa de família. Era mesmo lá do lugar da Monteira? Não era do lugar do Monte. Ele era do Monte, mas nós, como éramos todos amigos, ele ia ver uns dos outros, jogava todos. Era a mesma coisa. Então, enquanto aí uma memória que tenha lá do Ajax. A memória que eu tenho do Ajax foi num jogo que nós fomos jogar a Fiães, com uma equipa praticamente que era a equipa de Lourosa, e só perdemos 1-0. Era o Ezequiel. Era a equipa toda Lourosa. É a memória mais coisa. Mas o Lourosa jogava em que divisão? Jogava na segunda Nacional. Não, pois, que é para as pessoas perceberem que. Mas foi a memória mais que eu tenho, foi essa aí. Mas tem mais situações, mas aqui o meu colega já é a realidade toda. Pronto, ia passar agora para o Aldriz. Tem aqui o Sr. Manuel, que
não houve unanimidade por causa das cores do Aldriz, porque ao longo dos anos foi mudando muito, teve a passagem de Aldriz para o teatro e Café Barrote, houve aí muitas mistelas, mas pronto, gostava que me dissesse daquilo que se lembra, da altura do Aldriz e onde é que eram as sedes e essas coisas todas. Eu, quando fundou o Aldriz, eu pouco me lembro ou nada. Acho que era em Casa do Vento, se não estou errado. E era ali que era, mais ou menos, penso que era ali. Desse tempo não me lembro quase nada, mas uns anos mais tarde comecei a jogar no Aldriz, comecei a jogar porque eles marcaram um jogo de futebol no campo de Lourosa e outros marcaram no campo do Goda. Foram metade para o campo de Lourosa e outra metade para o campo de Goda. As organizações daquele tempo tinham assim. E o jogo foi no campo de Goda e eu, por ter sorte, fui com eles, que eles levaram-me para ver o jogo e não tinham jogadores, pediram-me para eu jogar com botas de trolha, de andar a trolha, que não tinha estrela, não tinha nada. E então foi a partir daí que eles perguntaram: então quem é que foi os jogadores que jogaram então? Opa, jogou o Manel Vilhacova, que antigamente era o Manel Vilhacova, e que tal? Opa, o gajo parecia ao Chalana, ele metia a bola para um lado e ia buscar a bola por outro, a partir daí ficou o Chalana. A partir daí começámos a jogar em torneios, depois começámos a jogar também futebol de salão, futsal, é as coisas que eu me recordo. E onde é que vocês treinavam? Treinar. Eu digo já onde é que nós treinávamos. Treinar era quando começava os jogos. Portanto, começando pegando aí por nosso campo de treinos, era o campo de treinos e era o recinto principal, era tudo. Era no São Pedro. O São Pedro, vocês provavelmente não se lembram do São Pedro como era naquele tempo, se calhar aqui muitos deles lembram-se. O Torres jogou lá muitas vezes também. Nós treinávamos e às tantas fazíamos uma pausazinha e íamos à fonte não, íamos ao Ribeiro beber água, porque naquela altura, e aí só para ver mais ou menos os anos que passaram, nessa altura podia-se beber água do Ribeiro, a água era perfeita, portanto era ali que nós treinávamos e jogávamos ali, jogávamos no Bilhão. Jogávamos onde é agora ali perto do Parque de Lazer, que chamávamos-lhe o Campo Grande. O senhor de vez em quando deixava-nos ir para lá jogar a bola e nós íamos para lá jogar. Campo Seco. Era Campo Seco, Campo Grande também lhe chamavam isso. E depois começámos por ali, houve um colega que decidiu fazer isto, que está para a Venezuela, que também era muito bom jogador, e resolveu começar por aí e então saiu daí o azul e branco. Depois, posteriormente, é que passou ao amarelo e verde. O mais recente, as cores mais recentes, não têm muito a ver com o lugar, têm a ver com a coletividade. Pronto, a coletividade, que era o teatro, achou por bem, porque há muitos anos, dizem eles, que houve uma equipa lá em Aldriz que equipava de azul e vermelho. E eles acharam por bem ir por aí. Aliás, o campo de futebol, ainda há lá vestígios dele. O campo de futebol, havia lá um campo de futebol. E ainda há lá alguns vestígios desse campo de futebol. Mas já é de uma época, já é muito antigo. E então começou por aí. E começámos a fazer uns torneios. Também, só para dar uma chegazinha ao Ricardo, também ganhámos um torneio. O Aldriz ganhou um torneio. Curiosamente, eu não fiz parte dessa equipa que ganhou o torneio. Se calhar foi por causa de eu não fazer parte da equipa que eles ganharam um torneio que fizeram em Nogueira da Regedora. E pronto, eu não fiz parte. Tenho muita pena de não ter conquistado esse título, mas pronto. Foi o que foi. E pronto, e era isso, nós juntávamos ali para jogar a bola, principalmente de verão jogávamos todos os dias lá no São Pedro, com aquelas célebres balizas com 2 pedras, e pronto, quando começámos assim mais os torneios, acho que aí perdeu um bocado de valor, porque eu lembro-me de torneios que nós fizemos aqui, nós vinhamos e chegávamos cá, mas nós não olhávamos muito para o adversário. A pessoa que nos preocupava mais era o árbitro.
era o árbitro, nós nem a bola queríamos muito saber, era o árbitro, porque é que o árbitro fez assim, porque é que o árbitro fez assado, mas era o árbitro que nós nos preocupávamos muito. Daí alguns de nós, ou a maior parte de nós, não ter chegado assim muito longe na carreira, porque pronto, a bola não nos interessava muito, interessava-nos mais o árbitro. E pronto, e foi isto assim por aí. Depois chegámos à fase do futsal, do futebol de salão. Futebol de salão inicialmente, que era o futebol de salão com a bola baixinha. Pronto, e passámos por aí e chegámos aqui ao Argoncilho. Entretanto, o Argoncilho filiou-se e foram uma grande parte desses jogadores. Eu sei que eu nunca fui filiado no Argoncilho, mas comecei os treinos no Argoncilho, mas nunca fui filiado no Argoncilho. Se calhar para algum de vocês é curioso, mas nunca fui filiado no Argoncilho. Mas comecei os treinos no Argoncilho e lembro-me que havia gente das equipas todas, dessas equipas todas, era muita gente, e temos que admitir isso, que havia muito bons jogadores para jogar no Argoncilho. Tanto que o Argoncilho no primeiro ano quase deu um chito. Era o Henrique Cuco, marcava golos em todo lado, havia tudo. E portanto, quer dizer, os resultados desse futebol de rua estão à vista e o Argoncilho cresceu. Já agora, para acrescentar mais uma coisa, eu faço parte desse primeiro ano do Argoncilho. E o Chalana também faz parte do primeiro, mas ele foi filiado. Então vamos agora passar aos Águias de Pereira, que foi fundado em 21 de 4 de 63. Acho que o José Carlos não faz parte dessa geração, é um bocadinho mais à frente, não é? E pronto, ia perguntar quais são as memórias que têm, onde é que treinavam e qual é que foi o histórico do Águias de Pereira. Os Águias de Pereira veio de uma geração anterior à minha e começou por aquela juventude a juventude porque não tinha nada que fazer e naquela altura não havia desporto nenhum em Argoncilho. Então meia dúzia lá de rapazes de Pereira, juntamente com aquela zona ali toda de Carvalhal e Pereira, fizeram uma equipa, um grupo de jovens e deram-lhe o nome de Águias de Pereira. Esse clube de Águias de Pereira tinha uma sede que era no Carvalhal, que era uma garagem de uma casa de habitação, e essa garagem estava vazia e então o dono cedeu essa garagem para a sede dos Águias de Pereira. Nessa sede dos Águias de Pereira tinham lá uma mesa de ping-pong, onde também essa juventude, esses jogadores e mais alguns jovens iam para lá jogar ping-pong. Passavam lá passar tempo. Os fins dos dias, fim de semana, passavam lá a jogar ping-pong. Fizeram-se lá alguns torneios também de ping-pong. Os Águias de Pereira participaram em imensos torneios. Pá, nós jogávamos em Fiães, no campo do Bolhão. Lembro perfeitamente do campo do Bolhão, que tinha uma fonte, no final do campo tinha uma fonte que corria água, e no final do jogo nós íamos lá lavar a cara e beber água. Jogámos no campo de Sandim, no campo de Louver, e Pousadela, enfim, em vários sítios. Como é que iam para lá? Naquele tempo havia uma dificuldade muito grande em juntar os jogadores, porque nós fazíamos a convocatória com antecedência e os jogos normalmente eram sempre de manhã. E então aquela juventude, para acordar, para sair da cama, era preciso lá chamá-los para eles se levantarem, porque estávamos todos à espera para irmos para o futebol. E então como é que nós íamos para o Sandinho, o Leveiro, etc. E uns que tinham motorizadas iam de moto. Outros, enfim, já havia alguns carros nessa altura, iam de carros, um carro levava 6 ou 7 pessoas, íamos de carro. E chegámos algumas vezes a ir também de autocarro.
Eu não sei exatamente para onde, mas talvez para Lever ou qualquer coisa, porque fizemos também torneios em Lever. E chegámos aí de autocarro. Em Lever, lembro perfeitamente do torneio em que eu participei também, em que nós, portanto, não tínhamos muita habilidade para jogar bola. Os Águias de Pereira, penso que não eram das melhores equipas, como jogadores não eram dos melhores de Argoncilho, mas eram aqueles jovens que gostavam de jogar a bola. Então nós participámos nesse torneio em Lever, contra boas equipas, e ficámos em último lugar. Curioso é que só ganhámos a equipa que ficou campeã, e ganhámos por 3-0. Esse é um jogo que não me esqueço, porque não sei como, perdíamos todos os jogos não conseguíamos ganhar, mas ganhámos aos campeões. E nesse torneio ganhámos a taça de equipa com melhor comportamento. O Ajax ganhou muito. aí ganhou-nos. Mas ganhou algum torneio no Águias? Não temos nenhuma. O Águias de Pereira também ganhou um torneio, que foi um torneio em Pousadela. Foi um torneio num campo de futebol que havia em Pousadela. Que é melhorado, mas sim, ao mesmo campo. Nós fomos lá fazer um torneio. Eu nessa altura não estava cá, penso que estava para o ultramar, para a Guerra do Ultramar, mas a taça ainda existe, está com todos os troféus que o Águias de Pereira ganharam, estão expostos no Café Copacabana. Portanto, é uma memória com muitos anos, desde 62, e tem lá várias taças, tem algumas fotografias daquela juventude, que está lá preservada. Felizmente ainda há fotografias, talvez dos anos 70 ou até antes, da equipe dos Águias de Pereira. Quer dizer que nós fazíamos alguns treinos em Sanguedo. Havia lá um largo que tinha umas árvores e nós íamos para lá jogar bola. E também se passou lá mais uma coisa bonita, que enfim, bonito não tinha nada, mas aconteceu. Nós estávamos a jogar, a baliza era entre duas árvores, e houve um atleta, um jogador, que deu um pontapé mais forte e foi cair na cabeça de um homem que ia passar com motorizada. E esse homem, coitado, caiu ao chão e nós fugimos todos, porque ninguém queria ser responsável, e então fugimos, e o homem lá depois se levantou e foi-se embora. Felizmente sem grandes danos. Enfim, havia também alguns treinos que nós fazíamos depois de se cortar o milho nos campos. Os campos ficavam disponíveis e nós algumas vezes também íamos jogar para esses campos, do relvado desses campos. E esses campos tinham uns estrepes, chamavam-se estrepes, que eram o corte do milho. E quantas vezes as pessoas tropeçavam e fariam os pés nesses estrepes. E muitas vezes vinha o dono, que eu me lembro da Choca. A Choca muitas vezes vinha fazer barulho connosco e nós, enfim, tínhamos que sair de lá do campo. Enfim, são histórias da juventude, que hoje em dia não há estas histórias. E há outra coisa que também queria dizer, não sei se vai ser polémica aquilo que eu vou dizer ou não, mas é uma realidade. É que dessa juventude de Pereira saiu a Associação Desportiva de Argoncilho. Portanto, a Associação Desportiva de Argoncilho foi formada por alguns jogadores que pertenceram aos Águias de Pereira. Portanto, o Argoncilho, a Associação Desportiva de Argoncilho, foi formada, a primeira reunião da Associação Desportiva de Argoncilho foi na sede da Colombófila de Argoncilho, que era nas Vendas de Pereira, na Rua das Vendas de Pereira.
Obreiros, foram os obreiros da Fundação da Associação Desportiva de Argoncilho, mas como atletas, os Águias de Pereira não deu nenhum. Como atletas não deu nenhum. Olha que eu não falei nos O Quinto atletas. das Roçadas. E Pereira, a malta é boa para diretor. Não, estou a dizer que fosses os fundadores da Associação Desportiva de O Pedro Argoncilho. Roçadas jogou no Águias de Pereira. Assim, as memórias que ele tem de vestir a camisola dos Águias, quando... Muito poucas, com quase mesmo nada. Quase não quero Não, a geração já é muito à frente. Eu, na minha altura, já não havia, já havia Argoncilho. Já é a terceira geração. Já é uma geração mais. O que eu me lembro bem era futsal, poucos torneios entrei, e o que nós tínhamos de bom nos Águias, e acabou por acabar. Foi um bocado que a pandemia, não. Nós tínhamos a obrigação, todos os anos, no 25 de Abril, organizar-nos aqui, aparecer-nos aqui, beber e comer, e fazer solteiros e casados. Isso durou muitos anos. E não sei se há aqui alguma equipa de Argoncilho que faça isso. Todos os anos. A pandemia que estragou tudo. Nós organizávamos, era sempre no 25 de Abril, sempre. Marcávamos o cão, vinhamos para aí, no tempo já de pessoas que já faleceram. E isso é a melhor memória que eu tenho dos Águias de Pereira. É essa. O resto, aqui o Zé Carlos já disse tudo. Havia futsal e por aí além, e lembro de nós, havia tanta gente a jogar em Pereira, nos Águias de Pereira, havia mesmo muita malta, que chegámos a ter uma equipa B. Que era a Juventude. Depois este também vai chegar lá, porque também era a equipa B. Imagina como era a B. Olha, estávamos a brincar. Foi, era mesmo muita malta. Se A não ganhava nada, era o bom da festa, como é que a equipa B seria? Era fair play só. Nós jogávamos. Vários jogadores dos Exato, Águias mas foram para o Sangueiro. Mas a minha geração já como havia Argoncilho, isto acabou um bocado por estagnar. E o que é que havia? O relembrar a data era no 25 de Abril, juntavam ali todos, comer e beber, vinham novos, vinham casados, solteiros. Depois, com o andar do tempo, isto começou a ficar assim um bocado, estás a ver, mais vago. Agora nós ganhávamos muito, ganhávamos juízo ao menos, olha. Ganhávamos juízo, que às vezes alejava-me e vinha-me lixado. Na Copacabana tem lá muitos troféus. E tem aqui um que diz primeira taça. Mas é como eu digo, tem primeiro tem este troféu, acho que é este que é bastante interessante. Este é o meu tempo, é o primeiro lugar do torneio do Teatro de Alderim. Exato, este é. Agora, à Juventude Desportiva de São Domingos, e vou perguntar primeiro ao Sr. Ricardo como é que começou o clube da Juventude, onde é que era a sede, o equipamento, como é que era e como é que ficou, que houve aí umas alterações ao longo do caminho também. Sim, senhor. Tem aqui fotografias. Ótimo. Bom, o São Domingos começa a dar os primeiros pontapés. Em relação aos outros clubes todos que estão aqui presentes, não tinha Confutebol. Nós já tínhamos o Confutebol. Ora bem, esse Confutebol que nós tínhamos era no Arraial da Serra das Neves. Mas o Alves tinha São Pedro. Prontos, aquilo não era nada, aquilo tinha só um lago, passava era uma levada. Pronto, deixai-me falar, que enquanto falaste, eu não interrompi ninguém. E falaste todos bem, estás todos parabéns. Em relação a eles, tínhamos o Confutebol, tínhamos o Arraial da Serra das Neves, que agora está modificado, eram uns muros em toda a volta, que o meu cunhado sabe perfeitamente, modificou aquilo e ficou mais bonito agora. Tínhamos o Arraial ali, tínhamos umas balizas que faziam das árvores. Então, ninguém lá poderia jogar a não ser nós. Quem lá quisesse jogar tinha que jogar contra nós. Ninguém passava lá. Não, ninguém lá poderia jogar, aquele campo era nosso. Aquele campo era nosso, ninguém podia lá jogar. Havia equipas que queriam lá jogar, jogavam, sim senhor, o Aldriz, o Cerzedelo jogou muitas vezes lá contra nós, quando vinham trabalhar, jogavam ali, nós estávamos ali à espera deles, quando eles regressavam do trabalho, entre 6, 5 horas mais ou menos, eles jogavam contra nós, o pai não dito, o tio não dito, e levavam sempre cada ramarada, sempre 6 e 7. Pronto. Começámos a dar ali os primeiros pontapés. Nós dali passámos para o futebol de salão. Passámos para lá, mas temos aqui fotografias. Pronto, fizemos o torneio de futebol de salão. Então resolvemos ter uma equipa de futebol de 11. Então o que é que nós resolvemos? Ter uma sede. Essa sede era precisamente no Café Pinto, não é o Café Pinto, o antigo. Não sei, abaixo da Capela da Serra das Neves, onde vive o Rui à direita, havia aí um café. Portanto, a sede era na parte de baixo. Nós fazíamos ali as reuniões. Começámos a ter uma direção. O presidente era aqui onde era. Eu e o Beto éramos atletas e organizávamos todos o que eram inventos, torneios, jogos particulares. Nós tínhamos esse, éramos os organizadores.
O treinador não está aqui, era o Nino, era o Manquinho que começou a treinar, o Noé também dava-lhe um jeito, pronto, também era um... Olha, era dois mãos. Olha, era dois mãos. Um era o presidente e o outro era o treinador. Pronto. E não vamos falar de atletas, porque isto aqui era a primeira água. Eles pronto. Tínhamos uma boa organização, começámos a meter sócios. Formámos logo ali com sócios, todo atleta tinha que ser sócio para jogar no clube e começámos a escrever sócios, a minha mulher, a minha sogra, muitos sócios. Nós tínhamos 500 e tal sócios. Tínhamos 500 e tal sócios. Ora bem, começou então os torneios populares em determinados lugares. Fomos a um torneio de Sanguedo, ganhámos esse torneio em Sanguedo. Ainda não havia aqui o Reconselho. O Reconselho ainda não tinha campo. Fizemos em Sanguedo um torneio, ganhámos o torneio. Fomos a Fiães, ganhámos outro torneio em Fiães. E só não ganhámos, porque isto é aqui uma história, só não ganhámos em Sermondo porque não nos deixaram ganhar. Não nos deixaram ganhar. Essa história eu posso contar já aqui em duas palavras. Era duas séries e ficava o primeiro de cada série e jogava com o segundo da outra série. E então nós ficámos em primeiro de uma série, teríamos a obrigação de jogar com o segundo da outra série. E eles então alteraram o regulamento, cada equipa tinha um regulamento, alteraram o regulamento e então pusemos a jogar como o primeiro da outra série. Que era a equipa mais forte e para fugir à equipa da casa à segunda. Então nós viemos embora, íamos jogar as meias finais no sábado a seguir, contra a equipa, que era o Cabadinhas, era uma equipa ali de Pedroso. Enquanto havíamos jogado com uma equipa mais fraca, que era uma equipa dali das redondezas de Sermondo. Então viemos embora, para depois a nossa organização que nós tínhamos, viemos embora, fomos para a sede, reunimos-nos todos e não fomos às meias finais. Dissemos, não, eles alteraram o regulamento, nós não vamos às meias finais. Não apareceste? Não aparecemos às meias finais. Então, isto é uma coisa que não é para qualquer equipa. Podíamos ir às meias finais, podíamos ou não podíamos? E éramos campeões, éramos a melhor equipa. E não fomos. Mas não foste com medo. Tínhamos medo. Sim, tínhamos medo. Pois, com medo. Não fomos às finais. Não fomos às meias finais. Eles alteraram o regulamento, nós reunimos a direção e não fomos às finais. Portanto, aqui o Argoncilho forma aqui um combo. O Centro Social de Argoncilho forma aqui um combo e começa a fazer torneios. Então nós ali começámos a formar então um clube. Fizemos uma fundação do clube em 1974. Só não temos um mês. Aí é que nós metemos um bocado de água. Mas tínhamos uma boa organização, tínhamos tudo. Portanto, fundámos o clube e então o que é que fizemos? Pusemos o equipamento à Sporting. Porquê? Aí não posso dizer. Então o nosso nome, Sporting... Clube de São Domingos. Clube de São Domingos. Portanto, Sporting Clube de São Domingos. Por isso é que o nosso equipamento, tem aqui fotografias, era equipamento à Sport. Nós, quando pensámos em fundar então, fazer oficialmente o clube, mudámos de equipamento. Então, mudámos em 74, passámos aqui para 74 e passámos para este equipamento para o azul. Que é o símbolo que tem agora na bandeira. É o símbolo que tem agora, que está aqui o símbolo. Pronto, só me puseste aí a data, podes intervir. Mudámos do nome de Sport, realmente eles não ganhavam nada e nós dissemos, foda-se, vamos andar com este nome, não vamos a ganhar mesmo nada. Então mudámos de nome. Está bem ou não está? Está bem. Mudámos de nome. Juventude Esportiva de Bandeirinha. Então fundou-se aqui, começou-se a fazer aqui torneios aqui. Nós viemos aqui para estes torneios e ele disse-me agora lá fora que ganhar aqui um torneio. Eu não me lembro. Ou dois. Se houve 7 ou 8 torneios, nós ganhámos 6 ou 7. Mas nós vamos ter as taças, nós vamos trazer as taças. Não só ganhamos. Nós só não ganhámos as taças como ganhámos com o melhor guarda-redes e melhor ponta de lança, o melhor marcador. Ganhámos aqui estes torneios todos. Pronto. Em 79 vai-se fundar o Argoncilho. Pronto, nós já tínhamos em 74, mas já jogávamos a bola há muito tempo, já ganhámos estes torneios todos. Fundou-se aqui o Argoncilho. Conclusão, nós aí passámos daqui e fomos para Sanguedo. Ganhámos também o torneio contra o Sanguedo. Agora, sobre os treinos que nós fazíamos, nós não treinávamos contra estas equipinhas. Nós treinávamos contra o Sanguedo já é afiliado, o Beto jogava no Sanguedo, era defesa central, e nós íamos lá treinar contra o Sanguedo todas as semanas, um treino conjunto contra o Sanguedo. Perdi todas as semanas. Nunca perdemos jogo nenhum. Traz a tua equipa aqui para nós treinar. Nós todas as quintas-feiras íamos lá fazer um treino conjunto. Para terminar, outra história. Treinávamos contra os Jonas de Lamas, o Lamas estava no Nacional. Não estava no Regional, estava no Nacional. Tínhamos o Carrinho, tínhamos o Quintaqueiro, que jogava no Nacional de Lamas. O treinador era o Rodol. Era um guarda-redes, chamava defesa central, não era? Era o loiro. Era o guarda-redes central. Então o Carrinho, como jogava lá no Nacional de Jonas, e também jogava para o São Domingos, convidou-nos para nós a fazer um treino. Então nós chegámos lá a fazer um treino, e o que é que nós tínhamos?
nós tínhamos, eram umas camisolas, um levava uma camisola vermelha, uma camisola branca, uma camisola azul, e eles todos equipadinhos à rigor. Começam a descer aquelas casas com motores de alumínio, a bater no chão. Chegámos lá dentro, demos 5-0. O treinador só faltou pegar no chicote e foi os gajos. Desculpa, a equipa deles. Na semana a seguir, o treinador diz ao Carrinho, novamente, e diz: ó Carrinho, traz aqui a tua equipa para nós treinar. E nós não quisemos ir lá treinar mais com eles. Não dava gosto. Isto é para terminar. Enquanto os outros treinavam, uns aqui, outros acolá, não, nós treinávamos com equipas oficiais. É a dimensão que está de um clube para os outros. Senhor Noé, você então como Presidente. O Ricardo disse que foi presidente. Foi, sim, senhor. Tem as assinaturas dele. Era você que escrevia e gostava que contasse uma recordação que tem aí destes tempos. A única recordação que eu tenho é o cartão, aquele cartão de sócio. Não era cartão de atleta, que eu nunca fui atleta. Por razões que toda a gente conhece, não é? E o Ricardo já disse quase tudo, só não disse que a única coisa que eu tenho de bom é que comecei a organizar um convívio entre todos os jogadores, que chegámos a juntar mais ou menos 30, não? Se calhar as primeiras vezes mais. E até a primeira vez que nos reunimos, fizemos um jogo aqui uns contra os outros, aqui no campus, se me falha a memória, penso que foi aqui, o primeiro convívio que nós fizemos. Passo de convívios não tenho muita memória. Pronto, mas foi em 2000. Primeiro foi em 2000. Comes e bebes faz parte do convívio, não? Isto é um convívio e não vai batalha, e esquece-me rápido. Começámos em 2020, até hoje interrompeu só por Covid. E quando é que costuma ser? Na semana anterior à São das Neves, no último fim de semana de julho. Ia pedir que contasse assim como é que foi a sua vida de jogador na Juventude de São Domingos e algumas peripécias que tivessem acontecido aí durante o caminho. Boa tarde. Portanto, já se falou tudo, mas o que me compete a mim é agradecer a estas equipas que estão aqui, de antigamente, todas as seres dele, os rivais, que antigamente uma pessoa fala, mas aquilo era como o Porto jogar com o Benfica ou aqui o Rossio jogar com o Lobão. Era uma rivalidade que eu sei porque joguei no Sanguedo, joguei aqui, no Grijó, vesti as camisolas, mas o que eu sei é que o São Domingos, que falou bem. Nós aonde entrasse, não era seminários, não era redol, nem era... Somos esquecidos de dizer, nós tivemos uma proposta para fazer um torneio em Espanha e não fomos porque não tínhamos dinheiro. Exatamente. Até foi eu que arranjei. Ponto Vedra. Tivemos uma proposta para ir lá fazer um torneio. Tinha uma equipa para nós ir lá. Como toda a gente sabe, o São Domingos, naquela altura, não é de respeitar o Aldrices dele e tudo, éramos uma equipa, não ganhávamos sempre. Mas éramos uma equipa onde entrasse, naquele tempo, era para ganhar. Isso é quase como o Porto e o Benfica e o Sport é para ganhar. Agora, o Ricardo falou bem, mas eu lembro de um jogo que fomos fazer a Costuma, às 11 da noite, estávamos a pé 3-0, era o Jazico, o falecido Jazico, lá o coisa, e nós ganhámos 5-3, a pé 3-0. As luzes nem se via bem as bolas, e os gajos já faziam festa, era assistência lá e tudo, nós fomos lá e ganhámos 5-3. Pronto, agora tudo dito agora sobre isto, agora sobre a Junta. Eu dou os parabéns à Junta, eu sei que é ao Presidente e aos colaboradores da Junta que fizeram uma coisa que eu acho, da minha opinião, que já sabia ter feito há muito tempo. Porque só Domingos, a Jax dele e tudo, agora é o Argoncilho, mas naquele tempo, portanto, é tudo a freguesia. Acho que isto que está feito não havia de acabar e havia de ir para a frente, porque além de nós, há outras coisas à frente. Portanto, eu acho que aqui a Junta, que tomou nota disso, eu acho que ou para a cabeça deles, ou para alguém que lhe dissesse, acho que disse, está tudo dito. Obrigado à Junta e a todos. Tínhamos várias equipas, mas nenhuma equipa era oficializada. Ou seja, eram a equipa de Ramil, a equipa que nós considerávamos a equipa do bairro, a equipa do Souto, a equipa da igreja, que eram os que viviam perto da igreja. Os da Brigada de Cima, na altura. Os da Brigada de Cima, os da Brigada de Baixo. E nós andávamos todos na escola, e a escola agrupava miúdos de todos esses pontos, e então nós tínhamos vários campos e durante a semana nós marcávamos jogos e jogávamos ao sábado de manhã, ao sábado de tarde, uns contra os outros,
E pronto, a rivalidade que existia era basicamente dessa forma, até porque nós, nessa altura, a conjuntura política em Argoncilho, havia a situação da Brigada querer ser independente, e estes lugares que eu estou a falar pertencer eventualmente à eventual freguesia da Brigada. Havia um afastamento das outras zonas de Argoncilho, questões políticas, não é? Não havia o que há hoje, uma interligação abrangente entre todos os lugares, e então basicamente nós fazíamos os jogos entre aquilo que nós considerávamos os lugares que poderiam ser da eventual freguesia, que nunca chegou a surgir e que hoje é um ponto, não existe, é uma falsa questão. É uma situação que estas novas gerações já nem demonstram interesse e não conhecem nada dessas histórias. São histórias antigas que estas novas gerações, estas novas pessoas já não têm. Não, torneios não fazíamos. Basicamente eram sempre jogos organizados ao fim de semana, ou feriados, ou férias de escola, sempre, muitas vezes, marcado nas escolas. Então, nós tínhamos, como eu já tínhamos dito, a escola agrupava miúdos de vários pontos, cada um com a sua equipa, e então nós fazíamos o agendamento dos jogos para os sábados, nas férias, nos feriados. Aproveitávamos sempre um dia que houvesse disponibilidade para jogar, seja com quem fosse. E basicamente fazíamos um torneio entre nós, interno e fora daquilo que é a freguesia. Não havia um equipamento específico para cada equipa. Cada um jogava com a sua roupa, com o seu equipamento. Por vezes até jogávamos com camisolas iguais ao adversário. Era o que calhava, era o que surgia, e era assim que nós jogávamos. Era no bairro que era chamado Campo da Canquilha. Era onde se jogava mais. Mas nós tínhamos o cá em cima, mas o que era mais usado era da Canquilha. Era perto do bairro. Era perto dessa equipa que nós chamávamos a equipa do bairro, e até porque o campo era era um herbado. Ou seja, se nós caíssemos não nos magoávamos tanto como se fosse num campo de terra. Mas cada equipa tinha o seu campo. Ou seja, e cada equipa gostava de jogar em casa, não é? O bairro e o Souto era o campo da Canqueira, entre aspas, que era o campo deles, não é? Nós tínhamos o campo de Ramil cá em cima, num terreno que agora já tem casas, já está habitado. E tínhamos aquilo que nós considerávamos a equipa da igreja, que também tinha um terreno perto de cemitério, que agora também já não existe, e que faziam daquele terreno o campo de futebol. Então nós agilizávamos, tentávamos jogar em casa, mas quando não jogávamos em casa, entre aspas, íamos jogar ao campo do adversário. Quando jogávamos contra o bairro, havia muita rivalidade. Era, por exemplo, jogávamos em casa, cá em cima, e depois íamos à casa deles. Era assim, um em cada lado. Sim, nós fazíamos por não jogar sempre em casa e não jogar sempre fora. Tentar alternar, e muitas vezes aqui a equipa de Ramil concentrava sempre, a maior parte dos jogos, sempre com a equipa do bairro, porque eram as duas equipas mais competitivas. É assim, quando era contra o bairro havia dois jogadores que andavam sempre ao história. Não é? O Jorge Americano e o Nono. Era crono. Quando era Brigada de Cima e bairro, esses dois, quer fosse em casa ou fora, havia sempre porrada entre os dois. Sempre. Era crono. Mas depois, terminado o jogo, na semana a seguir na escola, já eram amigos na mesma. Mas chegava ao jogo de sábado ou de feriado, e quer a equipa ganhe ou quer a equipa perca, havia sempre atritos entre os dois. A equipa de Ramil também tinha uma particularidade. Tinha a equipa que nós considerávamos dos grandes e dos pequenos. Os grandes eram aqueles que tinham mais idade, e digamos 14, 15, 16, 17. E os pequenos eram aqueles que tinham menos idade, 7, 8, 9 e 10. E era engraçado
que às vezes os grandes, aquilo que nós considerávamos a equipa dos grandes, também faziam esses jogos contra as equipas dos outros lugares. Os grandes não tinham gente suficiente, no fundo vinham captar a equipa aos mais novos para irem jogar pelos grandes. Então, quando isso acontecia, eu falo por mim, para os pequenos, era uma alegria. É a mesma coisa que ser um júnior e jogar um sénior. Era uma alegria. E nós juntávamos muito, era no café da Brigada. Café da Brigada, que era 24 horas. Que era um ponto de encontro. E muitas vezes, ou por exemplo, na quinta, a minha avó tinha uma quinta e nós jogávamos futebol na quinta. Havia o Rui chamávamos-lhe Rui Ferriás, também tinha um terreno grande em casa e nós também juntávamos lá muitas vezes à tarde a jogar, mas entre nós, como se treinássemos até nas férias, passávamos muito tempo nesses dois lugares a jogar, entre nós, e depois quando surgia a oportunidade íamos jogar contra as outras equipas, nos campos que nós já mencionámos, e as outras equipas no fundo provavelmente fariam a mesma coisa. Nós marcávamos o jogo na escola, para um sábado de manhã, por exemplo, e depois havia sempre alguém que acordava mais cedo, e esse alguém que acordava mais cedo, como nós vivíamos todos perto uns dos outros, íamos acordar, íamos à casa deste acordávamos e à casa do outro acordávamos, para nós termos gente suficiente para ir jogar. Quantos mais nós tivéssemos, melhor. Nós estávamos a ganhar e eles tinham 2 dos melhores jogadores que não tinham vindo, que estavam a dormir, e eles foram chamá-los a casa e eles vieram jogar e ganharam-nos. Pronto, era um bocado essa a lógica. O Inatel é a criação de uma equipa, o ponto inicial foi um bocado recrutar dentro destes lugares os melhores elementos para fazer uma equipa para participar no campeonato do Inatel. Nós não tínhamos campo, alugávamos o campo, chegámos a jogar em Sanguedo, chegámos a jogar nas Caldas de São Jorge. Acho que tudo morreu um bocadinho, não é? Até porque as equipas nunca foram oficiais, nunca tivemos aquela situação de equipas oficiais com sede a participar em torneios, nunca chegámos a esse ponto que outras equipas das Argoncilho chegaram. Foi desaparecendo, foi-se perdendo, exatamente. Nos dias de hoje não faltam equipas de futsal e a Associação de Aveiro tem uma imensidão de equipas. Na altura que aquilo que é a Brigada, que no fundo também era a junção dos lugares, criou a equipa de futsal, a equipa foi obrigada a competir na Associação de Porto por não ter equipas em Aveiro para competir. Ou seja, um campeonato muito mais competitivo. Chegámos a jogar no Argoncilho, no pavilhão. Chegámos a jogar no pavilhão do Argoncilho. Quando era em casa era em Argoncilho. Depois, o segundo ano, acabámos por ir para Aveiro, já não podemos competir porque fez em Aveiro, e acabámos por fazer um ano e depois acabou também. Mas se a equipa se mantivesse, provavelmente seria a primeira equipa de futsal oficial na Associação de Aveiro. Havia muita rivalidade, Brigada, Argoncilho, era muita rivalidade. Ou seja, nós éramos ou considerávamos um corpo estranho na freguesia de Argoncilho. Ok? Então nós havia aquela ideia de nós. Quando eu digo nós, não sou eu nem o Raul, é aquela geração daquela altura. Havia a ideia da independência e então era uma coisa que agradava aos lugares daqui, mas que não agradava a Argoncilho, não é? E portanto havia aqui um atrito que fazia com que não houvesse o que existe hoje, não é? Hoje nós vemos a Argoncilho com uma imensidão de coletividades e nós vemos várias pessoas aqui de Ordonho, de Ramil, destes lugares, a serem membros e elementos da direção das associações e a colaborarem com as associações, que são todos os lugares de Argoncilho. Há uns anos atrás, nessa altura, era impensável haver essa interajuda que existe agora. Ainda bem que as coisas estão assim. Embora eu estou aqui quase como representante da Junta de Freguesia, mas quem foi o obreiro, como se diz, desta participação de vocês todos, foi o Rui. Portanto, foi o Rui. Portanto, teve o aval de todo o executivo, mas ele praticamente dispensou-os. Pronto, ele é que é o obreiro, foi ele que iniciou e
vai ser ele que vai ter que acabar. Pronto, está de parabéns. Agora, só queria retificar o Tino numa coisa, é que se os Águias Pereira todos os anos reúnem, nós São Domingos, ou eles São Domingos, já há muitos anos, como disse o Noé, além do jogo de futebol, até chegámos a jogar em casa do Adondas, 4 Ramilo, num grande, portanto... Ele então, tem uma coisa que me passou a esquecer. Nós todos os anos somos a falar. Eu chego aí. Já fazemos há 20 anos. Eu chego aí. Coisa que eles não fazem, não é? Pronto, nós além de fazer um jogo, entretanto há meia dúzia de anos, em realidade vimos que não tínhamos capacidade para jogar, nem primeiro nem segunda parte, só tínhamos capacidade para a terceira parte. A terceira parte que era o jogo. A comida. Há muitos anos esta parte nós reunimos sempre em casa de um dos atletas. A minha casa já tocou uma vez, ou duas, ou três. Só parou 2 anos por causa de Covid. Mas aqueles, se nós fizermos este ano, que é no sábado anterior à Sil das Neves, ou então no último sábado de julho, vocês estão todos convidados para ir lá, porque nós aceitamos. Não, vocês estão convidados, que em realidade aquilo já não é um convívio só de São Domingos, mas nós temos aceitado pessoas, nossos amigos que gostam de estar connosco, portanto vocês estão convidados, não há qualquer problema. Eu sei que o meu cunhado está a dizer, o Ricardo da Mariana, não é verdade. Portanto, somos todos amigos. Éramos rivais enquanto jogávamos, mas na mesa somos todos amigos uns dos outros. Eu sou o representante número 1 do Ajax. Eu só me ataco a mim porquê? Pá, porque os meus são assim. O meu menino, o Ajax acabou. Se for, olha, alguém fala no tabaco, nos tabacos, alguém fala nos amigos aqui, os amigos que aqui na igreja, ninguém fala nisso, porque eram os coitadinhos. Eram os coitadinhos. Dos tabacos, eu. Pois era só tabaco. Era só tabaco. Olha bem, para ele ser o nosso jogador, para os tabacos. Só ganhamos com os Águias. Olha, tu tinhas 2 pés direitos, já. Pelo menos 2 pés direitos, e tu tropeçava no outro. Eu era um 6, Eras um 6, preciso de um 8, não é? Trouxe a Seleção Nacional Feminina, aqui era um 5. Era um clube dali, Trouxe, era o Guardouro, era o Dragão Jardinenses, e era outro clube que eu não me lembro de estar a fatores, mas e era o Boa Vista, em feminino. Portanto, estás a ver a qualidade do Ajax. Algum clube fez isso aqui em Argoncilho. Nem o Argoncilho fez isso. Fará o São Domingos. Quem era o São Domingos? Mas quem era o São Domingos? Eram uns coitados, tinham um jogador ou 2. Era o Quinho Maia, que era um jogador fora de série. Tinha um que era um central que até lá subiu para o chão e gritava. Um era um sarrafeiro, que jogava a bola para ele, era pescoço não. As canelas eram aqui em cima, que era um senhor que está ali com um aponto. Era isso. Mais nada. O São Domingo o primeiro era o João de Grande São Domingo. O São Domingo nunca teve um treinador, como essa pessoa que está a falar, vinha-me ameaçar quando havia finais na minha casa, que eu tenho testemunhas, para eu deixar o Ajax ganhar, que me dava isto, me dava aquilo. Então isso é verdade. Naquela altura ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade. Opa, eu lamento ter que dizer isto, mas eu já era um gajo muito adiantado no tempo. Já havia corrupção naquele tempo. Para não aparecer. E outra coisa, exatamente. Onde é que era a sede do Ajax? Era no lavador da Não. Era no café, tínhamos uma sala no Café Couto. Quem sabe, quem é mais antigo sabe, era o Café Couto, que era o Salgueirinho, que agora era o Salgueirinho. Era ali que tínhamos uma sala para nós. Quem é que tinha uma sala? Ninguém tinha, nem o Salmões, ninguém tinha sala nenhuma. Eles reuniam-se, o Salmões reunia-se no Arraial. Eles não sei, tinham lá um campo. Reuniam-se no Arraial, treinavam no Arraial, eles não treinavam nada, nós daquele tempo ninguém treinava.
jogávamos contra os outros, ninguém treinava futebol, ninguém treinava, e é que pararam. Mas está aqui um senhor, sempre a atacar os mesmos. Porquê? Porque os bons são atacados. Os bons, só os bons já são atacados. Se for um coitadinho, vai ter pena deles. Olha, tem pena, bem, coitadinho, não ataco. Como nós somos, o Ajax era bom, é sempre atacado. Porquê? Porque tem valor. Se não tem esse valor, não é atacado. Está aqui um senhor, só se vira para mim. Porquê? Eu sou o representante do Ajax. É por isso. Epá, e mãe, eu quero dar um beijinho ao Ricardo, que fala que o Ricardo merece, que é um bom rapaz. Ricardo, anda aqui um beijinho. Um beijinho. Acima de tudo. Acima de tudo. Já digo que está tudo, pronto. Já deu para perceber que havia grandes equipas aqui em Argoncilho, algumas rivalidades. É assim, o objetivo desta reunião é mesmo vocês partilharem as histórias e relembrarem-se aí de algumas coisas entre vocês e a geração mais nova ter assim pegar assim nessas equipas e também poder participar nos vossos convívios no 25 de Abril, naqueles jogos do Argoncilho e de alguma forma, uma vez por ano, manter as equipas vivas. Eu quis ficar com os vossos documentos para ficar digitalizado e para ficar na história. Ficar assim, daqui a 50 anos toda a gente vai saber que isto existiu, não vai ficar esquecido. Mas há uma coisa muito importante, que é, este torneio é de futebol, quem joga futebol não gosta de perder, mas o pessoal tem de perceber que isto aqui é simbólico, é um convívio. O objetivo disto é ser um convívio, é os mais novos virem jogar, respeitarem que estão ali para estar num convívio, e os mais velhos vêm aqui e também pensar que estão num convívio. E é só assim é que isto faz sentido e é que vai ser bonito. Por isso, faço-vos já o convite para vocês falarem aos vossos colegas, sei que São Domingos, essa equipa que se organiza, passem a mensagem, que é para no dia 23 de Abril ir ao Café Copacabana ao sorteio do torneio e no dia 25 de Abril às 10h30 virem aqui ao campo do Centro Social para o torneio.